Boa tarde a todos. Então, quem vai dar palestra hoje para a gente é o professor Anderson Teodoro. O professor Anderson é professor da Unirio, é nutricionista, é mestre e doutor em Ciências de Alimentos, professor adjunto na Escola de Nutrição da Unirio e agora também diretor adjunto de pesquisa. O professor Anderson trabalha com a parte de compostos bioativos e prevenção de patologias, principalmente modelos de cultura de células. E ele vai apresentar hoje para a gente um pouco dos trabalhos que ele tem desenvolvido lá na Unirio. Então, muito obrigada, Anderson, por ter aceito o convite e fique à vontade. Bem, primeiramente, boa tarde a todos. Eu queria inicialmente agradecer o convite da professora Mariana e da professora Tatiana em poder fazer o seminário para vocês e contar um pouco o que a gente vem fazendo lá na Unirio, no núcleo de Bioquímica Nutricional, junto ao Programa de Alimentos e Nutrição. E, desde já, eu queria me colocar à disposição de vocês com relação a alguma dúvida que vocês possam vir a ter. E a gente vai contar um pouco do trabalho que a gente vem fazendo. Bem, não chega lá o passador. Não. Tranquilo, tudo bem. Quer botar o outro passador? Tem o outro ali. Bem, então, para orientar um pouquinho a nossa agenda de hoje, eu preparei mais ou menos um pouquinho do que a gente vai conversar. Então, inicialmente, eu queria dar uma contextualização um pouco sobre o tema de hoje, que é sobre a questão do metabolismo de compostos bioativos e a aplicação desses conhecimentos do metabolismo sobre a prevenção e o tratamento de algumas patologias. Então, inicialmente, por que estudar os compostos bioativos? Por que estudar metabolismo? No segundo momento, verificar com vocês alguns aspectos regulatórios hoje presente na lei referente a esses compostos bioativos. E aí trazer como dois exemplos dentro desse grupo de compostos bioativos, o metabolismo de carotenoides e avaliar essa relação entre o metabolismo e a ocorrência e a prevenção de algumas patologias e trazer de uma maneira um pouco incipiente também a questão dos ácidos fenólicos também nesse mesmo contexto. E no final a gente vai tirar algumas conclusões e algumas perspectivas desse encaminhamento do trabalho que a gente vem fazendo. Bem, então, dentro desse primeiro ponto, que é a questão da contextualização, o que a gente acompanhou, principalmente no último século, é uma transição epidemiológica bem caracterizada, né? Hoje em dia a gente vê principalmente a questão da obesidade sendo um problema de saúde pública cada vez mais recorrente, e isso no Brasil, nos últimos 20 anos, ficou cada vez mais relevante. E a partir daí, obviamente, começou a se estudar um pouco e aprofundar a relação da alimentação com diversos problemas que a gente poderia ter. E cada vez mais os trabalhos, já há mais de 50 anos, vêm mostrando a questão da utilização de frutas e hortaliças e o aumento do consumo de frutas e hortaliças na prevenção, como também no tratamento de algumas patologias. Bem, a partir daí, então, principalmente nos últimos 30 anos, se começou a tentar caracterizar quais seriam as substâncias presentes nas frutas e hortaliças que, obviamente, seriam responsáveis por esses efeitos benéficos à saúde humana. E, a partir daí, se estabeleceu, hoje a gente avançou muito nessa área, um grupo de substâncias chamadas de fitoquímicos, por alguns autores, outros autores chamam de compostos bioativos, alguns outros autores chamam de nutracêuticos e tudo mais,
onde a gente acaba tendo uma gama enorme de substâncias presentes. Isso é tão real hoje em dia que a própria prescrição do nutricionista passou na sua prática clínica, a ter cada vez mais a prescrição desses compostos. E, obviamente, o mercado ele acaba acompanhando isso. Tanto que, se a gente olha um pouquinho como é que o mercado se comportava em termos de prescrição e de produção de alimentos, na década de 70 e na década de 80, quando a gente prescrevia uma determinada substância específica, a ideia era que a gente tivesse um alívio de um sintoma. Então, por exemplo, eu vou prescrever uma vitamina para aliviar um sintoma, por exemplo, que ele está tendo. Obviamente que na década de 70, o benefício ele era bem específico para uma determinada patologia. Com o avanço da medicina, esse benefício passou a ser um pouco geral. Então, quando eu prescrevi uma determinada vitamina, um determinado composto, ele não vai ter somente um efeito específico, ele passa a ter um efeito um pouco mais geral no organismo, até porque a medicina avançou um pouco nesse conhecimento. Bem, a partir da década de 90 e no ano 2000, se muda um pouco a ideia de prescrever esses compostos, onde a ideia, nesse caso agora, não é mais aliviar um sintoma, mas também prevenir a ocorrência daquele determinado sintoma. Então, na década de 90, ainda com um objetivo bem geral para a saúde, mas agora, a partir do ano 2000, tem se falado muito na questão dos alimentos funcionais e dos nutracêuticos, já com um benefício específico. Então, eu vou prescrever um determinado composto para prevenir um determinado malefício que pode ocorrer com a saúde. Isso é tão notório hoje que a gente, quando vai em algumas farmácias ou outros lugares que vendem esses compostos, o que a gente acaba observando é justamente isso. Há uma proliferação de produtos que são comercializados, inclusive a própria produção de alimento, ela tenta, em alguns casos, enriquecer esses produtos com esses compostos. Então, por exemplo, esse é um arroz produzido rico em beta-caroteno, obviamente com determinado objetivo específico. Bem, baseado nisso, então, a gente vai para o segundo ponto, que é justamente como é que isso tem sido regulado. Porque, obviamente, se isso é bem comprovado, a gente poderia, com base numa alegação regulatória de uma propriedade funcional, prescrever para aquele determinado sintoma. E aí a gente começa a questionar, na verdade, começa alguns pontos de questionamentos interessantes. O primeiro deles é que, quando nós olhamos no site da Anvisa as alegações de propriedades funcionais comprovadas, no caso desses compostos bioativos, a gente só encontra inicialmente para licopeno, luteína e zeaxantina. E a única alegação de propriedade funcional comprovada diz respeito à questão da ação, não vai estar dando para ver aqui para vocês, mas é a ação antioxidante. Se a gente quisesse extrapolar isso um pouquinho para outros compostos, a gente poderia, por exemplo, falar a questão dos fitosteróis. E no caso da soja, a alegação de propriedade funcional diz respeito à proteína da soja, e não especificamente, por exemplo, a questão da isoflavona isolada. Então, a questão é, bem, por que se tem tantos produtos, mas ao mesmo tempo, em termos legais, essa alegação de propriedade funcional ela não avançou nesse mesmo caminhar? Bem, então, quando a gente olha um pouco a literatura, e esse é um trabalho de 2002, que trata de uma revisão de compostos bioativos, é um trabalho bastante antigo, ele mostra que 42% da produção científica com relação a compostos bioativos estavam relacionados à composição de alimentos. Então, essa é uma característica que, como eu falei para vocês, nos últimos 30 anos principalmente, o principal trabalho era tentar identificar quais são esses compostos presentes nos alimentos. Se a gente pegar, por exemplo, em termos de estudos fisiológicos, a gente teria mais ou menos em torno de somente 14% e 11% relacionados em humanos. Se a gente avançasse um pouco mais para dentro do organismo, a maior parte desses estudos estavam relacionados com o metabolismo intestinal. Ou seja, basicamente o que se estudava era a questão da absorção desses compostos. Bem, eu fiz uma outra busca, então, tendo em vista que essa é uma revisão de 2002, do que aconteceu de 2002 para cá, mais ou menos nesses últimos 10 anos a gente poderia considerar. Então, considerando os últimos 10 anos, se a gente faz uma pesquisa de metabolismo em compostos bioativos, a gente teria mais ou menos em torno de 3.800 trabalhos na literatura, que a gente poderia parar para pensar que ainda seria um número muito pequeno comparado a toda a produção científica. No entanto, quando a gente muda um pouco a forma de pesquisar, e a gente, por exemplo, pesquisa
carotenoides e metabolismo, a gente já vai encontrar em torno de 16 mil trabalhos. Isso significa dizer que essa foi uma mudança na literatura. Nos últimos 10 anos, o que acabou acontecendo é que a gente passou do entendimento um pouco mais, do entendimento central, para um entendimento um pouco mais específico para cada tipo de substância. E isso, obviamente, gera um desafio para a gente em termos de entendimento das características. Vou pegar outro exemplo que eu vou falar um pouquinho para vocês hoje dos ácidos fenólicos. A gente teria em torno de 2.000 trabalhos, só referente a metabolismo de ácidos fenólicos. Bem, então, baseado nessa informação um pouco mais geral, a gente, percebendo um pouco isso, o nosso grupo começou a trabalhar um pouco com a questão justamente desse metabolismo e desses compostos em alguns modelos celulares. Então, eu vou colocar um pouquinho para vocês aqui o que a gente vem fazendo, principalmente naqueles 2 exemplos. O primeiro deles relacionado a carotenoides e o segundo deles relacionados a ácido fenólico. Bem, com relação aos carotenoides, do ponto de vista químico, acho que todos aqui sabem, são tetraterpenos, né, formado por 8 unidades de isoprenoides. A principal forma química encontrada no alimento é a forma trans, e eles são divididos em 2 grandes grupos, né, os carotenos, formados por carbono e hidrogênio, e as xantofilas, formadas por carbono, hidrogênio e oxigênio. Algum desses carotenoides eles têm a capacidade e têm uma atividade provitamínica, enquanto outros, por exemplo, não têm atividade provitamínica. Então, aqui a gente tem separado os carotenos com atividade provitamínica e não provitamínica, como também as xantofilas. Hoje, na literatura, o que se mais tem conhecimento com relação ao metabolismo de carotenoide diz respeito a licopeno e beta-caroteno. E é justamente por aí também que o nosso grupo começou a avançar um pouco mais dentro desses estudos. Bem, recentemente a gente começou a ampliar também, não só estudos de metabolismo, e a gente está começando a entrar em outros tipos de estudo, não só em pessoas que têm uma atividade específica, geral, mas também, por exemplo, no caso de atletas que têm uma atividade específica. Se a gente pega, por exemplo, o entendimento na literatura de beta-caroteno em atleta, a gente tem em torno mais ou menos só de 36 trabalhos. Se a gente pega licopeno em atleta, a gente tem em torno de 7 trabalhos. E pensando, por exemplo, na função, como eu falei para vocês, que tem uma atividade comprovada de antioxidante, ainda há muito se investigar ainda a relação dentro desse contexto. Bem, quais são as propriedades, então, que a gente mais conhece, que a literatura mais relata com relação aos carotenoides? A primeira delas, e é a mais bem comprovada, é a questão da interação com radicais livres e, obviamente, um alto potencial de sequestrar o oxigênio singleto, que é altamente reativo no oxigênio. E isso aqui, para licopeno, luteína e axantina, é uma alegação de propriedade funcional comprovada. Bem, a segunda delas, e aí começa um pouco a nossa dificuldade de trabalhar no laboratório, é que são substâncias extremamente lipofílicas, e obviamente se a gente pensar em membrana celular, isso dificulta um pouco o processo do estudo, e ao mesmo tempo elas absorvem luz. Dentro desse contexto, então, se a gente não tiver muito cuidado em trabalhar com esses compostos dentro do laboratório, eles rapidamente vão sofrer uma isomerização e uma oxidação, gerando outros compostos da forma da qual você está querendo trabalhar. E aí, em termos de metabolismo, isso complica um pouco o entendimento. Então, esse é um primeiro cuidado que a gente tem que ter em trabalhar com esse composto em termos de laboratório. E o segundo deles é a ligação muito grande com superfícies hidrofóbicas, como é o caso da membrana celular. Então, às vezes, dificulta um pouco a gente entender, no caso dos carotenoides, como é que esse mecanismo de absorção, transporte, por essa dificuldade. Bem, se eu pego, por exemplo, essa questão da interação de radical livre, que é muito conhecido, se eu pegar, por exemplo, a questão específica novamente dos atletas, a gente quase não tem, isso é uma revisão de 2014, basicamente o único potencial da aplicação em esporte ainda é descrita por uma ação antioxidante. Isso significa dizer que em alguns, poderemos considerar assim, algumas populações específicas, ainda há muito a se fazer, né, com relação a esse tipo de trabalho que deve caminhar. Bem, o que se sabe hoje com relação à questão antioxidante é que, eu falei para vocês que a principal forma química no alimento é encontrada sob a forma trans, mas obviamente ela pode sofrer diversas clivagens, podem ser isomerizadas. A pergunta é, uma vez que eu vou suplementar uma pessoa com uma forma química trans, será que essa forma é a melhor forma do ponto de vista antioxidante para entrar no sistema biológico?
Então, a gente, por exemplo, esse é um trabalho mais antigo que mostra, por exemplo, que o licopeno todo trans, ele tem uma atividade antioxidante menor quando comparado, por exemplo, ao isômero. E, obviamente, a gente não tem hoje isômero cis para ser comercializado para suplementar um determinado paciente. E isso, obviamente, já gera inicialmente para a gente um alerta. Nesse trabalho aqui, ele mostrou também que no caso do beta-caroteno, o alfa e o beta, eles têm a mesma atividade antioxidante do cis. Ou seja, não tem uma regra também com relação a carotenoide, que cis é maior que trans ou trans é maior que cis. Isso vai ser muito específico, dependente do carotenoide. Um outro trabalho aqui também, novamente mostra isso, agora por metodologias de antioxidante um pouco mais diferenciadas, em que ele mostra que no caso do beta-caroteno, realmente não havia diferença entre alguns isômeros, mas para outros isômeros tem. E no caso de outros metabólitos do beta-caroteno, como o beta-apo, nesse caso aqui, para alguns você tem uma diminuição referente quando comparado ao trans, mas para outros você tem um aumento comparado ao cis. Isso significa dizer que ainda a gente tem que investigar muito a ação desses compostos agora no metabolismo humano, porque obviamente essas análises foram feitas in vitro. Será que isso que acontece do ponto de vista in vitro vai se reproduzir na questão humana? Então há de se avançar ainda com relação ao estudo do metabolismo dos carotenoides. Bem, o que se sabe hoje em dia desse processo metabólico com relação a essas substâncias? Então, inicialmente, todo o metabolismo dos carotenoides, eles estão relacionados às gorduras. Então, na verdade, elas normalmente sofrem aquela emulsão lipídica no intestino. E uma coisa interessante é que os carotenos, normalmente, eles estão mais relacionados no núcleo da emulsão. E, obviamente, que isso gera uma dificuldade um pouco maior dentro do processo digestivo da liberação desses carotenoides para serem absorvidos. As xantofilas, normalmente, elas ficam mais na parte externa, o que favorece, normalmente, o processo absortivo. Nesse caso, por serem substâncias extremamente hidrofóbicas, elas passam para o enterócito por difusão passiva. E aqui um outro conceito de biologia celular, que obviamente, num processo de difusão passiva, quanto maior a concentração, quando chegar ao equilíbrio, a difusão ela vai parar. Então não adianta, obviamente, você dar uma quantidade muito grande, que o processo de absorção ele também vai ser saturado. E, além disso, pode haver uma competição. Então, será que vale a pena, às vezes, suplementar um composto sozinho ou suplementar com outros compostos? Como é que o organismo vai entender isso? Bem, o que se sabe hoje em dia também é que, para que esse processo ocorra, há necessidade de ter na presença da dieta um elevado teor de lipídios, ou pelo menos um teor que seja considerado normal na dieta. Isso significa dizer também que o consumo muito baixo de lipídios na dieta muito provavelmente irá prejudicar a absorção desses compostos. E essa é uma tendência hoje na maior parte das prescrições dietoterápicas, que é reduzir cada vez mais o percentual de gordura, o que consequentemente deve estar levando a essa redução da absorção de carotenoides. Bem, dentro do enterócito, o que acaba acontecendo é que hoje em dia não se tem ainda nenhuma proteína descrita que é ligante de carotenoide. O que se sabe no caso do beta-caroteno é que ele sofre uma clivagem aqui pela 15,15-deoxigenase, chamado por alguns autores de CMO1 ou BCO1, e a partir daqui, obviamente, ela poderia virar a molécula de retinol. A gente vai ver esse metabolismo um pouquinho mais para frente. Bem, dentro do enterócito, então, ele é empacotado pelo quilomicron, passa para a circulação linfática, sofre ação da lipase lipoproteica, e a partir daqui, esses carotenoides eles vão para o fígado. Então, dentro desse contexto, o fígado é quem vai distribuir todos os carotenoides para os outros órgãos. Então, é ele que vai, de alguma maneira, pegar esses carotenoides, juntar com alguém para poder fazer essa distribuição. Normalmente, esses carotenoides eles podem ficar livres na corrente sanguínea, mas grande parte deles é transportados a partir do fígado, a partir das lipoproteínas. E, normalmente, lipoproteínas de alta densidade, que são aquelas que normalmente a gente quer cada vez mais diminuir e baixar, o que pode, obviamente, comprometer também o transporte dessas substâncias e, obviamente, a manutenção dos estoques corporais dos carotenoides. Bem, no entanto, dentro do fígado não se sabe ou não sabia muito bem o que acontecia com relação a esse metabolismo dos carotenoides. Bem, alguns trabalhos mais antigos que fizeram análise de biópsia do organismo humano,
e também de alguns camundongos, identificaram que, no caso do beta-caroteno, o fígado era o órgão que tinha a maior quantidade de beta-caroteno. E no caso do licopeno, tanto o fígado como a próstata eram os órgãos que tinham maior quantidade. Então, obviamente, só para comprovar que realmente, além de ter um papel metabólico bastante importante nesse processo, ele também tinha uma característica de armazenar em grande quantidade esses carotenoides. Bem, no entanto, se você consumisse a forma química trans encontrada no alimento, durante esse metabolismo, todos esses carotenoides sofriam diversas transformações metabólicas, ou diversas transformações que a gente pode chamar talvez até de bioquímicas. Então, nesse caso, se começou a estudar dentro do plasma humano quais seriam esses compostos. E hoje já tem identificado todos esses aqui na corrente sanguínea. Então, a gente tem a questão trans de vários carotenoides, mas já é identificado diversos isômeros cis, principalmente no caso do licopeno e do beta-caroteno, e outros metabólicos hidroxilados que sofreram epoxidação. Bem, então, a partir desse contexto, a gente, lá no laboratório, começou a tentar entender, então, como é que isso acontecia e quem era responsável por essa metabolização dos carotenoides. Então, o primeiro passo que a gente foi tentar estudar, então, foi tentar identificar como é que isso acontecia do ponto de vista enzimático. Então, no caso do beta-caroteno, um grupo dos Estados Unidos, que é do Harrison, que é muito conhecido, descreveu muito bem isso, e isso é bem conhecido de nós todos. O beta-caroteno ele pode sofrer uma clivagem central, por aquela enzima que eu tinha falado para vocês, formando o retinal, e a partir daí formando o ácido retinóico ou retinal. O beta-caroteno ainda poderia sofrer uma clivagem periférica, ou também chamada de clivagem excêntrica, formando, por exemplo, se fosse a clivagem no carbono 8, o beta-apo 8 carotenoide. Se fosse no carbono 10, o beta-apo 10 carotenoide. E a partir daí, essas substâncias seriam identificadas na corrente sanguínea. A pergunta quem seriam essas enzimas que fariam isso e em que órgão isso aconteceria? Porque, obviamente, isso tem uma importância metabólica muito grande. No caso do licopeno, o mecanismo ainda não é tão bem descrito assim. Há algumas teorias que o licopeno todo trans ele seria isomerizado para 5-cis, não se sabe muito bem aonde, e a partir daí ele sofreria a ação da 9,10 monoxigenase, que aí nesse caso, como não era 15,15, chamaram de BCO2 ou CMO2, que seria uma outra enzima responsável por isso. E a partir dessa isomerização dessa enzima, formaria os aposlicopenoides. Tá? Outros trabalhos mostrariam, por exemplo, que o beta-caroteno poderia ser isomerizado, poderia ser isomerizado direto a cis-ácidos retinóicos por essa mesma enzima que atua, por exemplo, no metabolismo do licopeno. Então, mesmo que sejam carotenoides diferentes e que tenham características diferenciadas, como, por exemplo, o beta-caroteno tem uma atividade pró-vitamina A, o licopeno não tem atividade pró-vitamina A. O metabolismo provavelmente poderia ser bastante semelhante, ter características intrínsecas semelhantes e características um pouco mais diferenciadas. Mas, obviamente, que isso aqui são todas teorias que ainda em 2006, 2007 não tinham sido comprovadas. E nesse trabalho aqui, o órgão onde foi identificada a maior expressão dessa enzima foi justamente o fígado. Então, baseado nisso, então, em 2006 surgiram dois trabalhos que conseguiram identificar o APO8 e o APO10 no fígado de ratos e que também conseguiram identificar que o licopeno modulava a 15,15 monoxigenase também em alguns tecidos de camundongo, que eram também, principalmente o fígado. Bem, baseado nisso, então, o nosso grupo começou a avançar um pouco mais nesses estudos e entender o que acontecia realmente nesse metabolismo hepático relacionado aos carotenoides. Então, para quem ainda não está muito acostumado com o fígado, o principal componente celular do fígado são os hepatócitos, que normalmente são nutridos por um vaso sanguíneo, um lúmen sinusoidal, que nutre, obviamente, esses hepatócitos. E lá você tem diversos tipos celulares, como células endoteliais, células de Kupfer, que tem uma função um pouco mais macrofágica. E entre esse espaço de Disse, entre esse lúmen sinusoidal e esse hepatócito, tem um espaço chamado espaço de Disse, aonde encontra algumas células chamadas de células de Ito,
ou também chamado de células estreladas hepáticas, que tem uma importância do ponto de vista metabólico para a vitamina A muito grande. Então, numa célula normal, num fígado normal, melhor dizendo, eu tenho aqui os hepatócitos, um lúmen do sinusoide, e essas células estreladas hepáticas, que tem no citoplasma uma quantidade enorme de gotas de gordura. Quando o fígado ele sofre algum processo de injúria, essas células elas aumentam a sua quantidade, e o que a gente acaba observando é que no citoplasma, todas essas gotas de gordura, normalmente, elas acabam sumindo. E são nessas gotas de gordura aqui que mais ou menos 70% a 80% da vitamina A do corpo é armazenada. Como vocês estão vendo, ela tem uma localização muito difícil, ela tem, comparativamente a outros tipos celulares, uma quantidade muito menor, então é muito difícil isolar essa célula para poder fazer alguns estudos in vitro. Existem 2 linhagens estabelecidas na China, que foram feitas nos últimos 2 anos, mas ainda assim alguns autores até questionam alguns marcadores se eram realmente esse tipo celular ou não. Então, no laboratório, o meu orientador em trabalhos anteriores, ele conseguiu isolar essa célula de camundongo. O que nós fizemos foi justamente gerar uma fibrose no fígado, para que a gente tivesse maior quantidade. A célula geralmente é um pouco mais espraiada. Como a gente gerou essa injúria através de um granuloma, nós demos o nome da linhagem de GRX, né? Que era um granuloma que vinha de qualquer linhagem. E a célula que teoricamente acumulava gordura, como ela tinha lipídio, a gente chamou criou 2 fenótipos, né? O MGRX e a célula chamada de LGRX. Então, isso aqui são algumas fotos para vocês da linhagem que a gente tem no laboratório. Então, eu tenho aqui essa linhagem normal, e depois de 10 dias, é uma célula que cresce por cima da outra. A gente costuma brincar no laboratório que se cuspir, ela cresce também, porque ela cresce muito rápido, ela tem uma taxa uma velocidade de crescimento muito elevada. E foi aí que nós, no laboratório, o grupo começou a incubar essas células com os carotenoides para ver o que acontecia. Então, inicialmente, a gente incubou essas células com beta-caroteno e a gente esperava, era uma das nossas hipóteses, mas a gente ficou feliz que a hipótese se confirmou, que as células elas reverteram o fenótipo dela. Ou seja, elas passaram a acumular gordura. Então, elas saíram de um estado teoricamente doente para um estado de um fígado normal. Isso após 5 dias de tratamento. Até aí, a gente tinha essa hipótese bem fundamentada e que era muito fácil de explicar. O beta-caroteno, provavelmente, ele está sendo quebrado em retinol, e a célula, obviamente, vai absorver retinol. O interessante começou a ficar quando a gente incubou, por exemplo, essas células com licopeno. Porque quando a gente incubou com o licopeno não tem atividade para vitamina A nenhuma. E as células passaram novamente a acumular gordura com esse tratamento. Bem, então a gente começou a ver que, mesmo que o metabolismo de um determinado carotenoide não tenha uma atividade para vitamina A, como é que seria... ele promovia, primeiro, efeitos idênticos, mas provavelmente estava havendo uma diferença da forma como isso acontecia. Bem, então a primeira coisa que a gente fez foi entender como é que era o processo de captação desses carotenoides pela célula. Então a gente via que no caso do beta-caroteno, essa captação era uma captação muito rápida, em torno de 48 horas. Já no caso do licopeno, essa captação era uma captação que muito semelhante e que depois de 72, 96 horas é que essa captação aumentava. Então a gente tinha um processo diferenciado. Isso a gente já observava nas culturas, porque aqui com 5 dias o beta-caroteno já convertia. O licopeno ele precisava às vezes de 7 a 10 dias para gerar essa conversão. Então era um processo de absorção, uma captação um pouco diferenciada. Bem, a partir daí então, nós fracionamos a célula e fomos ver em que compartimento celular esses carotenoides se encontravam. Então, no caso do beta-caroteno, o maior percentual dele se encontrava nas gotas lipídicas. Já no caso do licopeno, ele ficava predominantemente na membrana. Ou seja, ele não entrava na célula, mas ainda assim ele provavelmente ativava algumas vias de sinalização que promoviam provavelmente o efeito. Ou a pouca quantidade de carotenoides que entrava já conseguia desencadear esse efeito. Bem, no entanto, quando nós fizemos essas análises, o que nos chamou a atenção é que toda a nossa incubação ou todo o nosso tratamento da célula
era feito com a forma química toda trans, porque normalmente é a forma que a gente mais encontra em alimento. No entanto, quando nós fomos analisar, a gente identificou, no caso do beta-caroteno, 2 beta-apocarotenoides, ou seja, mostrando que a célula estava metabolizando esse composto. E no caso do licopeno, a gente encontrou, 2 isômeros, o 13-cis e o 9-cis, que aparecia decorrente do processo de metabolismo. Bem, esse dado aqui para a gente foi um dado muito importante, tendo em vista que até a publicação desse artigo, só existia uma teoria que foi obviamente comprovada, de uma possível isomerização em torno de 30% do licopeno no estômago, e depois uma preferência de absorção pelos enterócitos de isômero cis, mas que não explicavam até então o percentual de 50% de isômero cis encontrado na corrente sanguínea. Ou seja, deveria haver um outro órgão que estaria fazendo justamente esse processo de isomerização, e aí, obviamente, com o nosso artigo, a gente conseguiu comprovar que essas células elas eram realmente responsáveis por esse processo de isomerização. Bem, baseado nisso, então, a gente foi, então, comprovar dentro dessas gotas, dentro dessas gotas aqui, deixa eu voltar um pouquinho, dentro dessas gotas lipídicas, que só tinha beta-caroteno, e não, a gente viu que, aprofundamos um pouco a análise e verificamos que o ácido retinóico era realmente formado, e que o percentual máximo de isomerização chegava em até 50%. Ou seja, que esse órgão provavelmente contribuía de maneira muito importante para a concentração sanguínea de isômeros, no caso do licopeno. Bem, mais recentemente, então, agora em 2010, obviamente que a gente fez isso em modelos in vitro, então agora mais recentemente já em modelos in vivo, o mesmo grupo lá que trabalhou com beta-caroteno, eles conseguiram agora mostrar que essas células esteladas hepáticas que eram muito importantes para a conversão do beta-caroteno. Então eles mostraram que eles dosaram algumas enzimas que são responsáveis por essa conversão, e eles viram que as células estreladas hepáticas eram as principais, e que em termos de percentual, obviamente os hepatócitos eles contribuíam um pouco mais, porque obviamente o número de células é muito maior, mas que esse percentual aqui é um percentual importante comparativamente no fígado. Então, apesar da expressão da enzima ser maior nas células estreladas hepáticas, quem realmente contribui com maior intensidade é o hepatócito, mas, sem dúvida nenhuma, as células estreladas hepáticas elas são um importante sítio para essa conversão. Agora, no último mês agora aqui de publicação, um outro autor agora, do mesmo grupo, eles avançaram um pouco mais e conseguiram caracterizar a presença de outras enzimas, como aquela que eu tinha falado para vocês, da BCO1 e da BCO2, no intestino. E aí eles mostraram que, nesse caso aqui, foi uma marcação para BCO1. Então eles mostraram uma questão mais central, aqui são as marcações mais centrais, junto aos hepatócitos da BCO1, mas eles mostraram uma marcação periférica muito grande também da BCO1. Então, comprovando que eles têm uma ação, as células estreladas hepáticas têm uma maquinaria enzimática bastante elevada para poder fazer esse processo. No caso da BCO2, os hepatócitos, sem dúvida nenhuma, são os que tinham mais, mas eles encontraram uma marcação ainda bastante leve. No entanto, quando eles escoravam, faziam uma dupla marcação, geralmente, aonde se tinha mais vermelho é aonde se tinha maior intensidade das enzimas. Esse vermelho, o que significa dizer? Gordura. E essa gordura, principalmente, estão nas células estreladas hepáticas. Então, obviamente, eles comprovaram que realmente essas células são células metabolicamente bastante importantes dentro desse metabolismo. Bem, a partir daí, então, desses resultados, nós começamos, então, a questionar diversos aspectos. Bem, se nós temos estruturas e propriedades químicas, metabólitos totalmente diferenciados, dentro da célula, obviamente, vai ser gerado afinidades e alvos nucleares diferenciados. Consequentemente, isso vai promover ligações moleculares e sinalizações celulares diferenciadas, o que muito provavelmente vai gerar efeitos fisiológicos diferenciados. Então, com base nesse conhecimento metabólico, a gente passou a se questionar, para uma determinada patologia, qual seria a melhor substância de se tratar, qual seria o mecanismo correto de se tratar, qual seria a forma química mais adequada para a gente poder fazer isso.
Olhando um pouco a literatura, em termos de sinalizações um pouco mais celulares e nucleares, no caso dos metabólitos de substâncias que têm uma atividade para a vitamina A, essa é uma sinalização muito bem conhecida. O ácido retinóico ele se liga a receptores chamados de RXR e RAR, e obviamente eles estimulam diversos tipos de fenômenos celulares. No entanto, alguns autores começaram a mostrar que a gente pode obter esse ácido retinóico de diferentes vias. Então, no caso, por exemplo, do beta-caroteno, quando o beta-caroteno ele sofre uma clivagem central, essa clivagem central ativa essa via. Já quando o beta-caroteno ele sofre uma clivagem assimétrica, essa via de RXR ela é inibida. Isso significa dizer que o metabolismo e a forma como o organismo vai utilizar pode definir de maneira muito específica quais efeitos fisiológicos. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, ativação de via de RXR, RAR e PPAR-gama, existem diversos, por exemplo, hipolipemiantes e produtos, por exemplo, medicamentos são utilizados no caso de doenças cardiovasculares que fazem justamente ativar essa via. Será que vale a pena, talvez, eu tratar isso com beta-caroteno? Depende. Se o organismo, por exemplo, clivar de maneira simétrica, vai ser um fator que vai dificultar, por exemplo, o tratamento dessa determinada patologia. Então, baseado nisso, nós começamos então a investigar um pouquinho, dentro das nossas vias, das células estreladas hepáticas, o que estava sendo ativado. Então, no caso do licopeno, o que chamou a atenção da gente é que RXR e PPAR estavam todos mais expressos quando eu tratava com licopeno. Ou seja, o licopeno é um composto que não tem atividade para a vitamina A. Mas, do ponto de vista metabólico, ele está ativando as mesmas vias que a vitamina A, de certa forma, ativa. Então, isso para a gente começa a mudar um pouco o nosso paradigma e a forma de pensar em termos de composto bioativo. Obviamente que a gente queria que os receptores de ácido retinóico tivessem ativados, mas aí não teve efeito nenhum. Foi somente os receptores de RXR e PPAR. Bem, mais recentemente, alguns trabalhos começaram a demonstrar isso de maneira um pouco mais específica. Então, esse é um trabalho agora de 2015, que ele compara um efeito no fígado de proteção da esteatose hepática, comparando a atividade do licopeno com APO-10-licopenoide. E aí ele verificou que quando ele tratava os animais com licopeno, que é justamente essa barrinha preta, diversos marcadores inflamatórios não tinham diferença do animal que não recebia a substância. No entanto, quando ele tratava com APO-10-licopenoide, você tinha a diminuição de alguns marcadores inflamatórios e o aumento de alguns fatores que protegem essa inflamação. Ou seja, nesse caso aqui, vale mais a pena, talvez, tratar alguém com APO-10-licopenoide, ácido licopenoico, do que tratar com licopeno em si. E aí a importância de se conhecer cada vez mais como esse metabolismo ocorre em cada tipo de patologia diferenciada. Bem, baseado nisso, então, o nosso grupo começou a avançar justamente para entender a ação desses compostos em diversas patologias. Então, no caso, do ponto de vista de biologia celular, a gente sempre aprende que, normalmente, uma célula, quando ela vai mudar de fenótipo, a primeira característica que ela tem é parar de proliferar. Ela para de se multiplicar, porque ela desenvolve uma maquinaria que ela precisa utilizar para mudar o fenótipo dela. Então, no caso da célula estrelada hepática, quando ela iria mudar o fenótipo, ou seja, ela iria passar a gerar acúmulo de gordura, ela parava de proliferar. Bem, foi aí que a gente pensou, então, em trabalhar com uma patologia onde essa proliferação é justamente o quê? Exacerbada, que foi a questão do câncer. Ou seja, já existiam diversos trabalhos epidemiológicos, de linhagens, estudos com animais, que relacionavam justamente os carotenoides com câncer, e nós fomos olhar quais eram os trabalhos com beta-caroteno e câncer e quais eram os trabalhos com licopeno e câncer. E aí, para nossa surpresa, a gente verificou que grande parte dos trabalhos que trabalhavam com licopeno só tratavam as células com no máximo 48 horas. Ou seja, utilizavam modelos de curto tempo de tratamento. E a gente tinha visto no nosso modelo de fígado que a captação do licopeno ela só acontecia a partir de 72 horas. Então, diversos estudos na literatura falhavam
indicavam que não tinham efeito nenhum, e aí foi a nossa pergunta: será que falhavam porque não deixavam o tempo suficiente para que o composto fosse captado, ou realmente não tem efeito nenhum? Então, o que nós fizemos? Pegamos uma bateria de células, 8 tipos de linhagens diferenciadas de câncer, e tratamos com licopeno para ver se haveria diminuição da proliferação ou não. E tratamos com diferentes tempos de incubação. Então, após 48 horas, o que nós observamos é que, basicamente, só as células de intestino, HT29 e AT84, é que tinham uma redução após o tratamento com licopeno. No entanto, quando a gente incubou isso durante um pouco mais de tempo, após 96 horas, justamente após o processo provavelmente de captação celular, o que a gente viu é que todas as linhagens, mesmo com efeitos moderados, passaram a ter um efeito de redução da viabilidade da célula, indicando que em alguns tipos de carotenoides esse tratamento tem que ser um pouco maior. Bem, então nós escolhemos um modelo para a gente avançar um pouco mais e comprovar que isso provavelmente é verdade. E aí, como no caso do licopeno, ele, além do fígado, ele já tinha vários trabalhos na literatura trabalhando com próstata, nós começamos a estudar modelos de próstata. Então, nós, com um grupo aqui da própria da UFRJ, com alguns cirurgiões, eles operavam os pacientes, tiravam as células, tanto de hiperplasia benigna de próstata como de câncer de próstata, e obviamente a gente comprovou através de marcadores que eram realmente células de câncer e células de hiperplasia, e passamos a tratar essas células retiradas de paciente com licopeno. E aí o que a gente chamou muita atenção é que o mesmo efeito que a gente via de 96 horas de maior efeito que a gente observou na linhagem foi o que a gente observou com as células de câncer. E no caso do licopeno, ele não ofereceu nenhum tipo de efeito nas células de hiperplasia benigna, ou seja, ele tinha um efeito bastante específico no caso das linhagens com câncer. Tá? Então, um efeito bastante específico. Bem, quando nós fomos estudar quais seriam as possíveis vias de ativação dentro desse processo, o que a gente verificou é que aquelas mesmas vias que nós vimos no metabolismo hepático, de RXR e de PPAR, foram as vias que estavam novamente aqui ativadas na célula de câncer pela ação do licopeno. Isso significa dizer que um estudo prévio sobre o metabolismo do composto é muito importante, fornece diversas informações para a gente, para oferecer depois o subsídio para explicar a prevenção e o tratamento de algumas patologias. Mais recentemente, então, agora com a professora Mariana, aqui da UFRJ, a gente começou a fazer uns trabalhos com ácidos fenólicos, e a gente, obviamente, eu vou mostrar os resultados bem iniciais ainda que a gente tem, mas a gente já conseguiu avançar um pouco e entender um pouco esse mecanismo. Bem, no caso dos ácidos fenólicos, o metabolismo é totalmente diferenciado dos carotenoides. Então, hoje o que a gente sabe é que na boca e no estômago quase não tem nenhum tipo de alteração e que a maior parte da metabolização e da transformação ocorre justamente no intestino delgado e no intestino grosso. Então, o intestino é que tem uma ação muito grande sobre esse processo metabólico. O que acaba acontecendo normalmente no intestino em termos de absorção? Aqueles compostos fenólicos sob a forma de aglicona, eles geralmente passam por difusão passiva e dentro do organismo eles depois são novamente metabolizados em outras substâncias. E na forma de glicosídeo, normalmente eles sofrem ação de algumas enzimas, justamente para liberar essa glicona, e a partir daí eles são metabolicamente ativados, podendo voltar novamente para o espaço onde o processo de absorção vai ocorrer. Então você tem processos aí totalmente diferenciados. Então a gente começou a tentar entender um pouquinho o que acontecia justamente dentro desse intestino. Então nós pegamos células intestinais de câncer e tratamos com 2 compostos, né? O ácido cafeico e o ácido 5-cafeoquínico. Bem, inicialmente, a gente, da mesma forma como a gente tinha feito com os carotenoides, a gente foi entender um pouco o que acontecia com o processo metabólico. Então, o que a gente via é que nas primeiras 6 horas havia uma diminuição quando a gente tratava as células com 5-CQA e havia uma formação do ácido isoferúlico. Já a partir de 48 horas, 96 horas, novamente aqui não vai dar para ver, mas havia uma outra diminuição do 5-CQA, e o que a gente observava aqui era a formação do ácido cafeico.
Então, o que a gente acabou fazendo, então, foi verificar a ação dessas substâncias do ponto de vista de viabilidade da célula. E o que foi possível observar que, quando a gente tratava com 5-CQA, o efeito só acontecia após 96 horas. A pergunta nossa, será que esse efeito é do ácido cafeico formado ou é justamente do 5-CQA? E aí, quando nós trabalhamos isoladamente do ácido cafeico, a gente via que já com 48 horas, realmente, o ácido cafeico já exercia a sua ação e que com 96 horas essa ação era ainda mais exacerbada. Então, muito provavelmente, esse efeito aqui deveria estar ocorrendo pela ação do ácido cafeico, onde a célula acabava estando metabolizando o composto. Bem, os mecanismos dos quais isso acontecia, a gente começou a mostrar que essa ação, ela normalmente era dependente de um processo do aumento da apoptose. Então, era um processo onde o composto ele aumentava o processo de morte programada da célula. E isso, obviamente, em termos de aplicação prática da clínica, é um dos principais mecanismos de vários quimioterápicos no tratamento do câncer. Bem, olhando isso tudo, então, quais são, ou será que a gente consegue tirar algumas conclusões, algumas perspectivas que a gente tem dentro desse processo? Bem, o primeiro deles é que, com relação a compostos bioativos, a gente tem que avançar cada vez mais para atualizar os nossos bancos de dados e os parâmetros com relação à identificação de compostos. Isso vai favorecer para a gente algumas conclusões um pouco mais assertivas. Do ponto de vista de metabolismo, ampliar esses estudos em vivo e, obviamente, eu sei que a professora Eliane, por exemplo, trabalha muito com isso aqui, a questão do antagonismo e do sinergismo de compostos. Porque, obviamente, a gente está trabalhando, no nosso grupo, trabalhando lá com compostos isolados, mas, obviamente, quando a gente olha um alimento, a gente tem diversas substâncias. Será que esse efeito pode ser modulado, pode ser maior ou pode ser menor? Eu acho que somente quando a gente avançar e caracterizar bem, eu acredito que a legislação ela vai acompanhar e vai ampliar as alegações de propriedades funcionais comprovadas. Porque, obviamente, eu acho que isso depende um pouco ainda de um maior conhecimento metabólico para a gente poder afirmar de maneira mais categórica, a nível de lei, uma determinada alegação de propriedade funcional. Bem, eu queria, obviamente, agradecer o meu grupo de pesquisa aqui. Então, por exemplo, a Natália, que fez os estudos, uma galerinha boa lá que trabalha no laboratório. Obviamente, agradecer as agências de fomento que sempre nos ajudam. E, obviamente, me colocar à disposição de vocês para qualquer dúvida. Mais uma vez, obrigado. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Oi, tá ligado? Você falou bastante de absorção e metabolismo dos compostos bioativos e eu fico sempre pensando, eu acredito que já tenha mais estudos, mas realmente eu desconheço, mas sempre que se fala nesses assuntos me vem à mente isso. Eu queria saber se vocês têm informações assim mais recentes a respeito do efeito da microbiota intestinal tanto na absorção quanto no metabolismo desses compostos que vocês estudam. Eu acho que talvez você pega a pergunta que é a questão da moda agora. Porque, normalmente, não se tem muito poucos dados com relação... Se a gente pega a carotenoide, então são muito poucos trabalhos que mostram isso. E, obviamente, isso é mais um fator que vai mexer dentro do metabolismo intestinal. Então, no caso dos ácidos fenólicos, obviamente, esse é um caminho que vai ter que trabalhar. No caso dos carotenoides, como o metabolismo é um pouco mais conhecido, a gente acredita que essa influência seja um pouco menor. Por isso, a gente avançou um pouco mais para o fígado. Mas, no caso dos ácidos fenólicos, os compostos fenólicos, sem dúvida nenhuma, isso é algo na literatura que vai fornecer para a gente diversas informações que ainda a gente não tem. Então, Anderson, obrigada. Tenho, na verdade, muitas perguntas. Já que há 2 semanas, né, a gente se encontrou no congresso em Búzios e aí de novo, então as coisas começam a sedimentar. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é com relação ao que você falou, a escolha a mudança das células de câncer para modelo de células de câncer, que tinha a ver com mudança de fenótipo, né? Que a importância, então sempre quando, ou seja, altamente proliferativo para menos proliferativo.
Mas o que a gente vê, né, pelo menos em alguns modelos que eu trabalho, é que as células morrem. Então, ou seja, no seu caso aí, as células com os carotenoides, elas pararam de crescer, ou seja, desacelerou o ritmo, a taxa de proliferação, ou foi um efeito tóxico? Porque isso pode ter a ver com a questão da diferença dos metabólitos, né? O tipo de metabólito que está sendo produzido, um mata, outro cresce mais devagar, né? E a outra questão, que é mais assim, em geral, que tem a ver também com o seminário, com a palestra da Adélia, né? Que ela mostrou a riqueza assim dos alimentos que a gente tem, que tem carotenoides, né? E a gente sempre vê tomate, o licopeno do tomate, ou o beta-caroteno da cenoura, né? Como é que vocês, eu sei que vocês trabalham com outros alimentos, assim, como é que vocês estão estudando, assim, juntando a diversidade, né, de alimentos vermelhinhos, né, laranjinhas, com esses efeitos bioativos? Tá, vamos lá. São duas questões bastante importantes. A primeira delas, com relação à questão da parada da célula ou não, no caso eu não mostrei os dados, mas no caso da célula estrela de Hepate, o que a gente viu era a parada de ciclo em G0 e G1. Então, a gente não viu a apoptose. No entanto, a gente tem outros modelos de cardiovascular que acontecia isso. E aí, o que a gente fez nessas células é que a gente trabalhou com doses muito próximas à fisiológica. Então, por exemplo, para carotenoide é muito complicado, porque a gente tem doses já identificadas na literatura de 0,5 micromolar até 3,97, mais ou menos, que é o último trabalho que mostrou. Então, a gente trabalhou com doses de 1 micromolar, e quando a gente percebeu isso, a gente foi com doses até 30 micromolar. E a gente não viu o efeito tóxico. Então, a gente ficou um pouco mais tranquilo. Tanto que no trabalho da Natália, a gente fez questão de fazer hiperplasia, justamente para falar assim, é um efeito bastante específico, porque é preocupante. O beta-caroteno não. O beta-caroteno mata. Então, por isso que talvez a ligação de propriedade funcional não tenha sido, e a gente nem apostou mais no beta-caroteno para ir para frente, porque ele acabava matando. Com relação aos alimentos, a gente está orientando agora a tese da Natália, que a gente está pegando esses mesmos modelos celulares agora, e que a gente está trabalhando com produtos à base de tomate. Por que a gente preferiu trabalhar com produtos à base de tomate? Porque a gente achava que era mais fácil caracterizar a presença de outros isômeros que em outros produtos vermelhinhos, digamos assim, como você colocou, a gente não ia achar. A gente sabe, no caso, por exemplo, do licopeno, que a pitanga tem mais. Mas a própria obtenção, a caracterização bem dela seria muito difícil. Então, o que a gente preferiu? A gente preferiu trabalhar com produtos industrializados, caracterizamos todos eles, vimos aqueles que tinham mais licopeno e maior variação, e esses compostos a gente está trabalhando na célula. O engraçado, e aí que a gente já começa a ver, eu posso já te falar alguns dados que a Natália já tem, o que a gente está vendo é que esses produtos, o efeito na célula está sendo mais rápido. Porque o que deve estar acontecendo é o que aconteceu, por exemplo, no metabolismo da célula hepática. A célula isomerizou e provavelmente o efeito, até pela questão antioxidante do caso do licopeno, é maior do cis do que do trans. Quando eu trabalho com alimento processado, eu tenho essa isomerização e por isso o efeito acaba sendo melhor. Justamente essa teoria que a gente tem. E isso para o licopeno, se a gente pensa... Eu brinco que o licopeno vai mudar o mundo. Porque se a gente pensa em termos de outras substâncias, o processamento é muito ruim. Na verdade, você, às vezes, junta num composto muito grande, às vezes você hidrolisa e ele perde atividade. No caso do licopeno, não. Você, na verdade, tem uma isomerização e todos os trabalhos têm mostrando que essa isomerização é melhor absorvido, a captação da célula é melhor, não precisa sofrer ação enzimática. Agora, eu acho que a gente tem que avançar para isso. Trabalhar cada vez mais com obtenção de alimentos. A dificuldade, eu acho que talvez eu quis passar também essa mensagem final, é a caracterização dos compostos no alimento. Isso aqui eu acho que é o nosso grande desafio, acho que o Daniel está aí para resolver isso também, porque a gente não tem esses padrões, os grupos que às vezes tem, a gente até vê, mas às vezes a gente fica assim meio no resultado, mas eu acho que esse é o desafio, a gente saber realmente o que está dando para a célula. Porque, e aí vai entrar no outro lado, que quando a gente trabalha com alimento, a gente tem um outro problema, que é a questão do sinergismo e do antagonismo. Porque aí a gente vai falar, será que até essa dosagem que está nesse alimento, nesse percentual, quando eu mudar o percentual desse sinergismo, o efeito vai ser 8 também, e fica difícil a gente tirar algum tipo de conclusão. Então, inicialmente a gente apostou na substância isolada, e aí, enfim. Mas eu acho que é um outro desafio também que a gente vai acabar tendo na parte desses estudos. O produto processado é um molho de tomate ou um suplemento? Pegamos molho, ketchup, extrato, polpa.
E aí dosamos um monte de coisa lá para ver o que a gente, de repente, ia escolher para poder trabalhar. Entendi. Parabéns mais uma vez pelo trabalho, né, Anderson? Acho que também trabalho nessa linha, mas é sempre interessante. Eu tenho algumas perguntas, assim, até como para entender o modelo. Como são substâncias lipofílicas, e você falou muito bem, vocês têm alguma dificuldade da própria solubilização e como jogar isso nas células, nesse modelo? Esse era o primeiro problema que a gente tinha. Então, a gente pediu um laboratório desenvolver para a gente porque a gente não tem a substância pura. A gente tem uma substância numa matriz de amido, que tem o alfa-tocoferol, e a gente faz sempre um controle com essa matriz pura. E aí essa matriz ela é hidrossolúvel. Tá. E aí quando a gente bota essa matriz hidrossolúvel, resolve o nosso problema, porque a gente suplementa diretamente no meio de cultura. Mas vocês que desenvolveram? Não, é a Roche que deu pra Roche. gente. Tá. Bota no meio de cultura. A gente dissolve em água, dissolve bem. Ótimo. O licopeno é 10% e o beta-caroteno é 20%. Sim. E aí a gente, obviamente, tem que fazer aqueles cálculos todos, da lá, com os controles todos negativos, dá um trabalhinho, mas foi o trabalho. E vocês, até por conta da internalização dos compostos, você falou muito da questão da difusão passiva, vocês fazem ensaio de captação, assim, você mostrou no final que faz ensaio de captação de licopeno. Mas vocês identificam formas de internalização desses? Não chegamos nisso. O que a gente fazia era dosar o que estava no conteúdo intracelular e o que ficava no meio. E a gente sempre dosava extracelular e intracelular para ver o quanto captou, o quanto jogou para fora, se o isômero ficou temporal. Entendi. Ok. São tantas perguntas. Acho que a gente precisa almoçar para conversar. As vias de sinalização você também não fez, mesmo tendo 60% daquela em membrana de licopeno, não chegou a ver via em célula de célula hepática, não. Não. E a última pergunta, assim, teriam muitas, mas você chegou a ver naquele screening de linhagens celulares, por exemplo, eu trabalho com MCF7. Você chegou a ver se tem modulação de RXR, RAR, PPAR por licopeno? Também não. O que a gente fez depois, esse trabalho eu não trouxe. A gente fez só nas células de mama, as três, a MCF7 e as duas MDAs, comparando licopeno e beta-caroteno. E aí a gente viu que o processo era totalmente diferenciado, um pouco do que a Tatiana estava perguntando. O beta-caroteno tinha um efeito muito rápido e matava a célula. O licopeno, na verdade, tinha um efeito mais tardio e era mais ou menos uma parada de ciclo. Mas a gente não avançou para a via. E a gente publicou o trabalho assim mesmo, porque não dava tempo, enfim, a gente acabou avançando nesse ponto. Mas, obviamente, assim, é um dos dados que é importantíssimo a gente ver. Essas vias de sinalização ativadas, quais são os genes, isso é um ponto importante para a gente fazer daqui para frente. Tá. Não, eu até perguntei porque a gente tem partindo de alimento, tem um trabalho que a gente está fechando, que acho que você até participou da dissertação da Renata, Sim. né? Pegou o licopeno extraído de um alimento, que foi a goiaba, então nem foi tanto a goiaba processada como não, porque a gente elaborou um doce, mas esse licopeno extraído, ele teve um efeito similar ao licopeno sigma, então com uma concentração de 5, 10 micromolar. Então, você está indo justamente com essa parte de pegar do alimento, com a própria isomerização. E aí outra questão era essa também. Porque é fotossensível, radiação UV já altera a isomerização, calor, enfim. Controle negativo de tudo. Tudo. É chato pra caramba. Então, tanto controle até ter o resultado, né? É um inferno. Controle negativo de tudo. Eu lembro que quando eu ia lá oportunar o Daniel lá na época, apagava a luz de tudo, ou dosava os controles negativos, porque tem que ter um máximo de controle. Né? A questão só é que como a concentração é muito baixa, então assim, eu não sei, pode ser que esteja pensando assim, gerando hipótese, mas essa luz ainda não chega a ser suficiente para isomerizar, porque é muito pouquinho, muita pouca quantidade na célula, tanto que a gente tem que concentrar muito. Esses experimentos, por exemplo, eu pegava, você que trabalha com célula, uma garrafa de 75 cheia para cada experimento. Eu tratava uma garrafa de 75 para concentrar e conseguir extrair. Então, é muita célula. Muita célula para conseguir ver lá o limite de detecção do equipamento. É uma trabalheira do caramba.
Mas graças a Deus isso aí já foi. Ok. Já publicou, né? Bom, parabéns, Anderson. Acho que tem tantas coisas ainda que podem, né? Tem muita coisa para abrir. Eu acho que outros compostos, enfim. Ok, obrigada. Mais alguém, gente? Então, agradecer novamente ao professor Anderson.